Muito bom dia, então, a todos. Bom dia, boa tarde ou boa noite, né? Para todos aqueles que vão assistir também na sequência. Muitos assistem Verdade. depois esse vídeo e também como áudio na sequência. E hoje nós vamos estudar, nós vamos conversar, né, e refletir um pouco sobre a parábola do filho pródigo, ou, como em algumas traduções, na tradução do Haroldo Dutra Dias, que é a que a gente mais utiliza, é a parábola dos dois filhos. E a gente vai entender um pouquinho por que é dos dois filhos, né? Que não tem apenas o filho pródigo ali, tem os dois filhos e tem um pai. E esse pai é um dos pontos centrais da nossa reflexão de hoje, tá? Mas antes de nós iniciarmos a reflexão, a gente vai fazer a nossa oração pedindo, abrindo os nossos corações e as nossas mentes ao nosso Mestre Jesus, ao nosso Pai, e também aos orientadores e protetores da Casa de João Pedro, que possam nos sustentar hoje nas reflexões, na nossa fala, no nosso pensar e na nossa troca aqui. Que haja muito amor, muita troca entre nós e que a misericórdia dele possa recair sobre nós. Bom, a parábola que nós vamos conversar sobre ela hoje, ela está em Lucas, no capítulo 15, dos versículos 11 a 32. Tá? E essa parábola, ela diz o seguinte, eu vou ler ela, né, para que a gente possa se aclimatar dentro da proposta do mestre, e depois a gente vai aprofundando. O mestre disse, e disse o mestre, certo homem tinha 2 filhos. O mais novo deles disse ao pai, pai, dá-me a porção que me cabe na propriedade. Ele repartiu os recursos entre eles. Não muitos dias depois, reunindo todas as coisas, o filho mais novo ausentou-se do país para uma região distante. E lá dissipou a sua propriedade, vivendo dissolutamente. Depois dele gastar todas as coisas, houve naquela região uma fome severa, e ele começou a passar necessidade. E partindo, associou-se a um dos cidadãos daquela região, que o enviou aos seus campos para apacentar porcos. Ele desejava saciar-se com as alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava. Mas, caindo em si, disse, quantos assalariados do meu pai têm abundância de pães, e eu aqui pereço de fome. Após levantar-me, irei ao meu pai e lhe direi, Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Faze a mim como um dos teus assalariados. Levantando-se, dirigiu-se ao seu próprio pai. Estando ele ainda longe, seu pai o viu, compadeceu-se, correu, lançou-se sobre o seu pescoço e o beijou repetidamente. Disse-lhe o filho, Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Disse o pai para os seus servos, trazei para fora a principal estola, a principal roupa, e vestiu. Dai um anel para a sua mão e sandálias para os pés. Trazei o novilho cevado, sacrificai-o e nos deleitemos comendo. Porque este meu filho estava morto e reviveu. Estava perdido e foi encontrado. E começaram a deleitar-se. O seu filho mais velho, porém, estava no campo. Assim que chegou e se aproximou da casa, ouviu músicas e danças. Convocando um dos servos, informava-se sobre o que seria isso. Ele lhe disse, o teu irmão chegou e teu pai sacrificou o novilho cevado, porque o recuperou saudável. Ele ficou irado e não queria entrar. Seu pai, porém, saindo, o exortava.
em resposta ao seu pai, disse: Eis que te sirvo há tantos anos, jamais negligenciei um mandamento teu, e nunca me deste um cabrito para deleitar-me com os meus amigos. Quando chegou este teu filho, e devorou os teus tesouros com prostitutas, sacrificaste para ele um novilho cevado. Ele, porém, lhe disse: Filho, tu estás sempre comigo, e todas as coisas minhas são tuas. Era necessário, porém, nos deleitarmos e alegrarmos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi encontrado. Bom, aqui a gente já consegue ter uma ideia. Num primeiro momento, a gente tem aqui uma leitura e uma percepção a partir do ponto de vista e da nossa cultura, da nossa visão a respeito das relações entre pais e filhos, da relação entre sociedade, dentro da nossa sociedade, principalmente ocidental. E eu quero convidar vocês, nesse momento, para revisitar essa parábola como um todo comigo, mas nos transportando para o contexto histórico de Jesus. Naquela época, de 2000 anos atrás, em que esse contexto histórico ele está carregado de um cenário que é a Palestina do primeiro século, e essa Palestina do primeiro século ela é composta principalmente por camponeses que viviam em pequenas aldeias, né? E essas aldeias, elas necessariamente eram era uma vida em comunidade, era uma vida comunitária em cidades pequenas que no máximo tinha 100 famílias, 50, 100 famílias. Então é um cenário, é um povo oriental, é um povo oriental que eles têm na sua cultura, né, na sua cultura familiar, a sua identidade. E a cultura familiar agregada à terra, né, é onde está a sua identidade principal. Então, o que acontece quando a gente se transporta para esse cenário? A gente começa já a entender que a visão a respeito de como o pai pode ou não distribuir os seus bens tem muita diferença do que é hoje. Tanto que, num primeiro olhar, não nos desperta um espanto quando o filho vem e pede para que o pai, ainda em vida, separe e dê a parte dele nessa herança. E também é muito importante a gente compreender, antes de entrar nesse aspecto espiritual da parábola, entender que a estrutura daquela sociedade, daquela época, ela era prioritariamente patriarcal. O pai era o administrador de todos os bens. Os filhos que sempre moravam na propriedade, mesmo depois de casados, muitas vezes, e mesmo depois dos pais morrerem. E esses filhos continuavam na propriedade, sedimentando tudo aquilo que o pai começou, né, e agregando com toda aquela pequena sociedade de camponeses que dividiam as suas próprias ferramentas de plantio, enfim, e compartilhavam do mesmo espaço, para não só por uma questão de segurança, mas também pelo próprio benefício, né, em que eles colhiam juntos. E nesse cenário, onde o pai é o patriarca, onde ele comanda todo o processo de vida e de morte, né? Era realmente assim. Pedir ao pai, naquela época, diante das leis que existiam, né? Pedir ao pai que dividisse em vida a sua propriedade e partilhasse essa propriedade com o seu filho, era uma falta gravíssima. Enquanto o pai estava vivo, não era permitido que isso acontecesse e o pai poderia, inclusive, aplicar algumas penas bem duras, como apedrejamento. A própria sociedade, os próprios camponeses que viviam em conjunto com eles tinham esse poder de poder fazer isso, né?
a partir do momento que o pai se direcionasse, né, para o filho e o deserdasse naquele momento, com todo o direito que ele tinha, né, pelas leis daquela época, ele podia apedrejar, podia expulsar o filho de lá. E ele fez mesmo assim esse pedido, né? E naquele momento, quem estava ouvindo Cristo, no momento que o mestre falou essa parábola, teve um choque, porque a gente precisa ouvir como aqueles palestinos daquela época. Eles ouviram aquilo e tiveram um choque cultural, porque o Cristo estava falando algo, contando uma história em que estava totalmente desencaixado daquela realidade. Então, o que todo mundo imaginou é que reação inesperada desse pai, que ao simples pedir do filho, ele foi lá e dividiu e entregou. Tá? O que isso provocou? Um rompimento na família, tá? E com a comunidade, porque essa unidade familiar e essa que estava conectada com a terra, principalmente, né? Ela estava conectada com toda aquela comunidade e com todos os personagens que viviam ali. Então, para eles, aquilo era uma vergonha, né? E a honra, né, era algo, e ainda continua sendo no Oriente, algo muito forte, né? Então, o filho pega essa parte, vai para um país distante, ele se desloca, né? Não se fala qual é esse país, qual é esse lugar, mas ele esbanja tudo, ele coloca tudo a perder, todo esse terço da sua, da sua parte, né, em toda essa construção feita pelo pai, ele esbanja. E aí chega o momento em que esse dinheiro termina. E ao esse dinheiro terminar, ele perde tudo e precisa trabalhar. E o que ele tem de disponível naquele momento e que ele consegue de emprego naquele momento? Porque era uma coisa muito difícil de conseguir emprego, né? Naturalmente, eles viviam muitos momentos de dificuldade, principalmente com a alternância da agricultura, né? Das secas que tinham. Ele consegue um emprego para apacentar porcos. E porcos, na cultura oriental, principalmente na Palestina, são animais que são, assim, são animais muito desprezados, né? E eles são atrelados à imundícia, toda aquela... E de maneira alguma eles comem esse animal, né? E apacentar porcos ou cuidar de porcos naquela época era uma atividade humilhante. Ou seja, esse filho que esbanjou tudo aquilo que recebeu do pai dele começa a atingir o fundo do poço. E aqui a gente começa a fazer uma conexão já com com o aspecto espiritual, onde a gente quer entrar e comentar sobre essa parábola. E aí, a parábola diz que ele desceu tanto, né? Ele foi tão humilhado nesse processo, que ele teve que comer vagem, ou as alfarrobas, dependendo da tradução, né? Eles traduzem, mas essas alfarrobas eram vagens que não tinham nutrientes nenhum e eram destinadas aos porcos somente para que eles pudessem engordar. E é nesse momento em que ele se dá conta, em que ele toma consciência, e como diz a parábola, ele cai em si. Ele cai em si e se dá conta que, naquele momento, ele estava passando por algo que nem os trabalhadores que trabalhavam para o seu pai precisavam passar, que era a fome, a necessidade mais primária que um ser humano pode passar. E aí ele se dá conta, cai em si, e aqui começa o processo de tomada de consciência. Ele começa a compreender e entender que ele criou, no mínimo, 3 problemas de acordo com aquele contexto social. Ele insultou o pai dele, né, ao pedir essa herança, a parte dele. Ele enfrentou a aldeia como um todo, né, que poderia ter humilhado ele, apedrejado, independente da vontade do pai. E ele, ao mesmo tempo, aqui como são os 2 filhos, né, ele rompeu com o irmão mais velho.
E isso também é muito grave, porque a relação entre irmãos era muito forte naquela época, e ainda continua sendo. Naquela cultura, principalmente o irmão mais velho, ele toma a parte do pai, né? Quando o pai falta, seja ele se distancia ou ele morre, o irmão mais velho, ele assume toda a responsabilidade, né, moral e ética e também administrativa daquela família. Então ele está rompendo com o segundo pai dessa família e ele precisa, né, retomar e conquistar essa liberdade que, enquanto naquela cultura, né, naquela cultura oriental, essa liberdade ela só é conquistada totalmente depois da morte do pai. E, e ele precisa entender que ele tinha buscado uma liberdade que ela não era própria dele ainda, né? E aqui eu me recordo também de uma história muito interessante, que isso é comum acontecer, né, nos orientais, até mesmo na Índia, né, grandes empresários, eles, para fechar um negócio, hoje mesmo, na sociedade atual, muitas vezes não, eles sempre vão fechar negócios com algum americano, por exemplo, ele pega o helicóptero dele, mesmo ele tendo tomado a decisão, ele vai até a propriedade que ainda é uma propriedade humilde, onde fica o pai dele, né, o patriarca, vai lá pedir a bênção para o pai para fechar o negócio, né? E os negociadores ocidentais, hoje em dia, não compreendem. Assim como a gente olha para essa parábola, essa descrição que Jesus faz, e não consegue compreender muito, né? Porque para nós é muito natural, até natural, esse processo de divisão de bens enquanto em vida. E então ele tem que retomar essa liberdade que está conectada ao pai dele. E ele tem que recomeçar. É um filho que tem que recomeçar nesse processo. E o que é mais interessante aqui, a gente indo mais para começar essa conexão espiritual da nossa interpretação. Quando ele retoma a caminhada para a casa do pai, o que acontece? A distância, antes mesmo do filho chegar na propriedade, o pai o avista e corre atrás dele. E aqui mais um contexto histórico importante que nós precisamos compreender para ter clareza a respeito da conexão espiritual e da grande mudança de perspectiva que o Cristo veio apresentar por meio dessa parábola e de todas as demais. O ancião naquela sociedade, ou seja, um pai ou um patriarca, ele andava de uma forma lenta e pausada. E isso representava respeito, né? Mostrava que todo mundo precisava demonstrar respeito a esse ser humano, a esse patriarca. E então, se tu visse um ancião correndo numa ocasião qualquer, a própria sociedade a própria comunidade ali já veria que algum problema está acontecendo, tá? Ou alguma coisa muito diferente está ocorrendo naquele contexto ali. Então, esse pai, ele corre em direção ao filho. E mais do que isso, ele corre em direção ao filho, mostrando que ele está totalmente desprovido de qualquer pensamento, de qualquer ideia que a comunidade possa fazer dele. E aqui entra o ponto mais alto e mais importante dessa parábola, que é o ponto central da nossa reflexão. O pai avista ele, sai correndo e beija ele no rosto, né? Abraça esse filho e beija ele. O beijo naquela cultura, na cultura oriental, ele é principalmente entre homens, né? Nessa cultura patriarcal, ele é um símbolo de acordo, né? De acordo firmado, tanto quando estão sendo feitas negociações ou tem algum processo de problema entre patriarcas ou entre pessoas daquela mesma comunidade, sempre vem alguém mais velho para poder conciliar, fazer a conciliação, e aqui, nesse caso, quem deveria estar fazendo esse papel seria o filho mais velho, ele seria o conciliador
entre o pai e o filho, e o outro irmão, mas nesse caso, não. E aí, o que aconteceria se o irmão viesse, intervisse em relação ao irmão, houvesse a conciliação, acabaria o pai beijando o filho e o filho beijando o pai, e isso mostraria para a comunidade que eles estariam em acordo, teria dado o perdão para o filho. Mas isso não precisou acontecer. O pai foi direto a ele. Ele correu, ele foi em direção ao filho, abraçou e não esperou ninguém para fazer essa conciliação. Ele mesmo foi lá e beijou o filho no rosto. E esse sinal, ele é muito importante, gente, porque aqui começa a nossa compreensão. Essas parábolas, elas foram proferidas pelo Cristo para nos mostrar essa conexão com um dos pontos principais da fala de Jesus, que é o reino de Deus, apresentar o reino de Deus, aproximar o reino de Deus do coração de cada um dos seres humanos que estão aqui. E quando ele mostra um pai que naquela sociedade era um patriarca, era alguém que tinha o poder de mandar matar o próprio filho, né? Quando ele transgredisse alguma lei, ele mostrasse um pai que é extremamente generoso, que é extremamente pródigo, né? Que pródigo é aquele que dá tudo de si, né? Pródigo também é aquele que dissipa os bens, que pode gastar mais do que o necessário, mas também ele é aquele ser generoso que dá, né? Que é magnânimo e que distribui afetivamente tudo que tem. Então ele apresenta um pai e não mais um senhor que determina, que manda matar, que, enfim, que destrói e que apenas coloca respeito pelo quão poderoso ele é, mas sim pela generosidade. E aqui a gente começa a compreender essa relação espiritual, né, do filho que em um determinado momento ele não está contente com todas as bênçãos que existem nessa vida dele, que ele vem recebendo. E aqui a gente já consegue incorporar isso para a nossa vida e ver como exemplos mesmos de quando nós éramos filhos mais novos, tá? Quando a gente não compreendia ou não entendia todas as bênçãos que nós recebíamos dos nossos pais, de tudo que eles entregavam para nós, independente dos seus defeitos, independente das suas dificuldades, assim como todos nós temos, que se entregam de coração, totalmente, né? São todos misericórdia, são todos entrega absoluta, independente dos erros que cometemos. Então, ele começa a nos aproximar desse pai amoroso, desse pai que enxerga o filho e que vai até ele, né? Tem um hebreu que chama-se Joshua Heschel, e ele é um teólogo, que ele escreveu um livro que ele diz assim, é intitulado Deus em Busca do Homem. Ele desenvolveu esse texto, esse livro, mostrando para nós algo que é central, principalmente nessa parábola, que inclusive muitos estudiosos dizem que essa parábola é a parábola que resume todo o Evangelho e toda a Bíblia como um todo, incluindo o Velho Testamento e o Novo Testamento. Mas principalmente o Evangelho que Jesus veio vivenciar entre nós. Por quê? Porque ele mostra o caminho, e nesse caminho onde nós achamos que estamos buscando a Deus, na verdade é ele que está vindo em direção a nós, ao primeiro sinal de arrependimento, ao primeiro sinal de consciência e do cair em si, do quanto nós estamos esbanjando, muitas vezes, todas as nossas possibilidades de nos melhorarmos e de transformarmos a vida de quem está ao nosso lado, ou trazendo para um contexto mais interior, do quanto nós reclamamos, do quanto nós não enxergamos as coisas positivas que estão à nossa volta e que nos nutrem diariamente, até que a gente acabe nos se afastando disso e encontre situações mais ásperas, mais duras,
né, com a vida lá fora, principalmente quando a gente tem a perda dos nossos pais, aqui trazendo algo muito importante, a gente começa a se dar conta, muitas vezes, quando perde um pai com 30, 40 anos, tu enfrenta uma desconexão, mesmo que tu já esteja, né, se mantém, tu seja uma pessoa que se mantém sozinho, tem a sua própria família, tu sente que tu perde uma conexão com algo mais divino. E com essa fonte de bênção inesgotável, de misericórdia inesgotável, independente do que a gente faz. E é isso que essa parábola é, sobre esse aspecto da relação com Deus, com esse Pai amoroso que Jesus quer nos apresentar. Independente do nosso comportamento, tá? Ele sempre vai estar preparado para nos entregar. E mais importante, quando o filho se arrepende e cai em si, ele se dá conta e diz assim: eu não sou mais digno de ser seu filho. E vocês devem ter percebido que no momento em que ele começa a dizer que ele quer ser um empregado do pai dele, ele não deixa nem o filho terminar. Ele já chama um dos servos e pede para trazer a roupa, a sandália, o anel, ou seja, pede para vestir ele como um filho. Ele está dizendo pelo próprio comportamento dele que ele não aceita isso, ele aceita que ele é o filho, porque naquela época, né, os servos, né, os empregados, muitas vezes nem sandálias tinham, tá? E tinham umas roupas mais inferiores, enfim. Então, para a gente entender que ele não queria mais isso, né? Ele sabia que não era mais digno disso, mas o Deus disse: não, tu é digno. Ou seja, tu é digno e tu é merecedor do meu amor infinito a todo momento. Isso não quer dizer que ele não vai ter que trabalhar. Ele vai ter que, para retomar essa confiança, retomar toda essa liberdade, ele vai ter que voltar para o processo de relação com o pai dele e voltar a trabalhar, a voltar a mostrar um trabalho de interior, mas principalmente nessa característica rural, ele vai ter que fazer parte de todo aquele processo de divisão de trabalho junto com o irmão dele. E o mais interessante aqui é que, então, ele não está, por mais que o amor de Deus nos busque, né, está em busca de nós, a nos recuperar, a nos transformar através do seu amor, da sua misericórdia, em qualquer momento em que nós nos damos contas e caímos em si, né, ele vai fazer com que nós tenhamos todas as possibilidades de nos recompormos com a justiça, recompormos com essa misericórdia, nos readequarmos e buscar essa liberdade através do trabalho como filho dele. Tá? E isso quer dizer que ele vai precisar tomar e se apropriar de todas as suas responsabilidades como filho. E aqui é importante a gente trazer o outro personagem dessa história, que é o irmão mais velho. E a gente fica muito focado no filho que pede a sua herança, desperdiça ela, e vai embora e volta, arrependido. Mas e o outro filho? Qual foi o comportamento dele? E aqui Jesus estava falando essa parábola para os fariseus, ele estava falando para os samaritanos, estava falando para os gentios, estava falando para vários personagens, e ele sempre se direcionava com uma parábola para responder perguntas. E eles, nesse contexto da parábola, ele está respondendo a uma pergunta de comportamento, de como se comportar e de como que é o caminho para esse reino de Deus ou reino dos céus que ele apresentava. E ele apresenta essa parábola. E quando ele está falando para os fariseus, ele está sempre colocando personagens na parábola que se relacionam com esses personagens da pergunta. Então, os fariseus eram os filhos mais velhos, o filho orgulhoso, o filho egoísta, o filho aquele que tem todo o conhecimento e que está trabalhando, como ele mesmo diz, e enche o peito para dizer: eu estou aqui trabalhando e fazendo toda a tua vontade a todo esse tempo, e tu nem para matar um novilho para eu compartilhar com os meus amigos, não é nem para compartilhar com o meu irmão, para compartilhar contigo, com a minha família e com a nossa... Não, é
para mim e para meus amigos. Então, será que ele estava respeitando as leis, respeitando todo o processo de justiça e de necessidade de trabalho porque ele queria? Ou porque ele se sentia obrigado a fazer? Será que ele se sentia realmente um filho desse pai? Ou ele se sentia e se comportava como um servo? Tá? E aqui também está outra perspectiva da parábola. Esse filho mais velho representa, muitas vezes, o nosso lado egoísta, ou aquele lado, nosso lado religioso, que acha que rezou um Pai Nosso antes de sair de casa está protegido de tudo, né? Aquele nosso lado religioso que acha que foi no centro espírita, tomou um passe ou assistiu uma palestra e ele está bem e ele está em conexão com Deus. Não. Essa conexão com o Pai é muito maior. E talvez, né, aqui fica uma reflexão para nós compartilharmos, talvez esse filho pródigo que esbanjou e foi atrás dessa experiência em que ele achava que era uma independência, em que a gente pode ser independente sem a presença do Pai, e esse é um dos símbolos da parábola, nós não somos independentes, queremos aceitar ou não, sem a conexão com o nosso Deus, sem a conexão com esse ser amoroso, absoluto e infinito que nos provê a vida, né, querendo a gente enxergar ou não. Então, esses dois filhos representam esses grandes arquétipos da nossa própria personalidade, da personalidade do ser humano, daquele filho que talvez tenha tido mais coragem de decidir, de tomar a decisão e enfrentar, mas viver uma experiência religiosa, uma experiência espiritual. Porque o que esse filho pródigo viveu foi uma experiência espiritual. Ele vivenciou, e a gente não pode se enganar, as coisas da vida, que a gente acha que a vida que a gente vive na sociedade, ela não é espiritual, é um engano grande. Porque quando ele vai e ele esbanja tudo e tem que retomar o trabalho, o que acontece? Ali começa a conexão espiritual dele com o Pai. No momento em que a gente vai e começa a enfrentar problemas no nosso trabalho, enfrentar problemas nos relacionamentos, sejam com afetivos ou com amigos, ou nas organizações em geral, organizações religiosas, a gente está começando um processo de espiritualização que a gente precisa aproveitar e compreender com humildade, né, e entendimento que nós precisamos nos conectar com algo maior que nós, para que a gente possa realmente estar sustentado, né, dentro de uma capacidade de agir no bem, né, e nos transformarmos realmente. Então, essa parábola nos mostra que quando nós caímos em si, né, assim como esse filho pródigo, e talvez esse filho mais velho, porque a parábola não fala, né, porque ali Jesus está fazendo uma provocação, principalmente aos fariseus, esses filhos mais velhos, que eram aqueles que tinham todo o conhecimento, que inclusive liam e davam sermões da Torá em todos os templos que existiam naquela época, né? Mas que faziam aquilo pelo um automatismo. E aqui a gente fica essa reflexão para nós. Quão automático é a nossa relação religiosa? Muitas vezes, para nós nos conectarmos com o nosso Pai, basta um pensamento positivo, basta uma intenção no bem. E mais até do que a gente parar para rezar um Pai Nosso de forma automática. Isso eu não quero dizer que rezar um Pai Nosso não é poderoso. Ele é muito poderoso e sim, nos faz conectar com o Pai. Mas se não houver coração, se não houver intenção, e como a parábola quer dizer, se tu não te sentir filho de Deus, se tu não está te sentindo filho de Deus quando tu direciona para Ele e pede, Pai Nosso, tu não consegue se conectar com o Pai. Tu vai estar na superficialidade. Ele vai te prover aquilo que é necessário para tu continuar a tua caminhada, mas tu pode entrar num canal de abundância muito maior. E é isso que a espiritualidade
que Jesus quis mostrar através dessa parábola. No momento em que o filho se dá conta de que ele é filho, ele se reconecta com a abundância de bens que aquele pai tem, de relações que aquele pai tem, de possibilidades dele retomar a sua liberdade, a sua capacidade de continuar vivendo. Porque ele diz ali, o teu irmão, ele estava morto e reviveu. Por que ele está dizendo isso? Estar morto, nessa linguagem da parábola, é estar desconectado com o Pai. É estar apenas conectado com os elementos materiais, com as necessidades da matéria e com aquilo que faz movimentar aquilo que é da matéria, apenas. As nossas necessidades primárias e os nossos prazeres. E a vida é muito mais do que isso. É muito mais do que essa existência que nós vivemos atualmente, que nós estamos vivenciando, né, nos permite, né, subir mais um degrau. Então, a reflexão que eu queria deixar hoje é essa. Apesar da gente poder olhar por inúmeras perspectivas essa parábola, né, e ela tem muitas faces, a principal delas, a meu ver, né, é esse entendimento da conexão com o Pai, quando nós caímos em si e entendemos que Ele vem atrás de nós quando nós estamos abertos para Ele. E que esse caminho de abundância, essa conexão com algo maior, com algo que pode nos prover eternamente, infinitamente, se nós voltarmos o nosso coração para nos transformarmos num ser humano de bem, nós vamos estar conectados com Ele. E que nós possamos refletir sobre a nossa capacidade, que é muito intensa ainda, de nos orgulharmos, de nos envaidecermos por achar que nós somos detentores da verdade através de uma religião, através de um posicionamento, seja ele qual for, e que nós estamos cumprindo essa religiosidade simplesmente por um automatismo. E o que Jesus veio nos trazer foi justamente o contrário, é mostrar que, sim, tu precisava lavar as mãos por uma questão de higiene, mas se tu tá com fome e comeu, isso não é o mais importante é o que sai da tua boca. Né? Ele dava várias mensagens em relação a isso. Ele mostrava que o samaritano, que teve a capacidade de ir lá curar, de colocar o óleo e o vinho naquele doente, porque ele precisava de cuidados, né? Aqueles fariseus que olharam o que o samaritano fez e que o óleo e o vinho naquele momento era apenas para um trabalho sacerdotal, ele diz que isso era pecado, Jesus diz, quem é o próximo? Quem é teu próximo? E quem está fazendo mais bem aqui? Tu que está usando o óleo e o vinho para levar o holocausto, a tua oferenda para Deus no altar? Ou é esse samaritano que está esparramando esse vinho e esse óleo para curar esse doente que está precisando de ajuda? Então, é isso, meus irmãos, é essa conexão com uma espiritualidade e que permite nós enxergarmos a nossa religiosidade que nós escolhemos, seja ela qual for, como um elemento que nos leva a Deus, pelas relações e pela nossa transformação no bem. Isso é o principal. E aí eu trago aqui, para finalizar, o último parágrafo de uma das várias interpretações de Emmanuel dessa parábola, e ele faz uma interpretação de uma das pequenas frases que diz assim, caindo, porém, em si. Ele comenta essa frase, né, e ele diz o seguinte, cai, contudo, em ti mesmo, sob a bênção de Jesus, e transferindo-te, então, da inércia para o trabalho incessante pela tua redenção, observará surpreendido como a vida é diferente. Diferente para o bem, diferente para a abundância, para a riqueza de conexão com o Pai e de transformação material e espiritual que nós podemos
e podemos ter, né, adquirindo essa dignidade espiritual e de relação com toda a materialidade que pode ser espiritualizada também. É isso, meus irmãos, essa é a reflexão que eu queria trazer para vocês e deixo aberto aqui para a gente discutir e ver se fez sentido para vocês. Quem quer falar um pouco mais ou trazer algum aspecto que eu não abordei, está aberto aqui o microfone. Oi, Juliano. Oi, Rosa. Oi. Pode falar. Isso hoje está fazendo muito parte do que eu estou passando agora. Do filho. Meu filho, aconteceu isso com nós essa semana, né? Ele voltou, né? Voltou. Então, assim, o que eu queria... Eu entendi tudo isso como não é só o filho que pega os bens e sai, né? É o filho que desconecta do caminho que estaria certo, né? Dentro do contexto da família, de tudo, né? Então, o meu filho, aconteceu isso com ele, né? Ele foi médium até na casa de João Pedro também. E depois, muitas coisas que vieram acontecendo que ele se desconectou, né? Na parte espiritual, veio muitas coisas acontecendo. Muitas pessoas daí da casa sabem, né? E essa semana aconteceu isso comigo. Muito bom, sabe? Meu filho tá voltando, graças a Deus, né? Graças à casa, graças a todas as orações, graças a gente não desistiu, aquela coisa, sabe? O pai e a mãe ficam muito felizes quando tu tá resgatando teu filho de novo, né? E isso aí, não sei se é esse contexto, mas para mim foi muito nítido isso e então eu tô muito feliz essa semana, que nem a gente falou no início ali, por causa de tudo isso que está acontecendo, entende? A gente está vendo o nosso filho voltando aquilo tudo que ele já sabia, mas que ele estava perdido, e foi aquilo que tu falou. Eles vão, acontece, eles entendem, eles sofrem um monte com aquilo tudo, né? Que é para reconectar com o pai, né? Com o Exatamente. pai maior. E foi todo esse entendimento que a gente teve, graças a Deus, assim, a gente teve, né? Foi um sofrimento, foi, né? Porque não deixa de ser. Foi um aprendizado muito grande para toda a família, para mim, para o meu marido, para ele. O maior aprendizado foi para ele mesmo, que ele que sofreu mais ainda, né? A Sim. gente sofre porque está vendo a outra pessoa sofrer, né? E é teu filho. Sim. Então eu passei por tudo isso que está acontecendo, né? De um outro modo, claro, não foi exatamente como está acontecendo, como tu falou, né, da parábola, mas e é muito bom quando a gente volta, né? O aprendizado é importante porque assim, ó, tu aprende tudo ali com aquilo que está acontecendo, tu aprende que tem que perdoar, tu aprende não só com teu filho, mas com todo o contexto que está acontecendo ao redor, sabe? Com as outras pessoas que também estão participando daquilo. Tu Sim. entende que nada é por acaso, tu entende tudo. Ontem ele estava aqui, ele veio para minha casa, agora de volta, né? E, e daí a gente estava conversando muito, sabe? Muito. Ele começou a colocar, porque só estava eu e ele, daí começou a puxar o assunto e falando sobre essas histórias que ele estava acontecendo. E ele começou a chorar e disse: Bah, mãe, eu senti muito ódio, muita raiva. E ele disse assim: Eu não queria ter sentido isso. Eu digo: Mas isso fez parte do teu processo. Eu sei que tu não sente, mas isso faz parte até do ser humano, porque o ser humano sente raiva, sente ódio, sente quando está passando por alguma coisa que está sendo, que acha, entre aspas, que é injusto contigo, né? Sim. E que a gente sabe que não é injusto, que tudo aquilo que está acontecendo, porque tu não quer estar passando por aquilo, que está sofrendo, que está doendo, mas que está acontecendo. E quando tu entende isso, graças a Deus que tu voltou, que tu entendeu, e que tu até te envergonha de ter sentido aquilo. Mas fez parte do teu processo de tu estar melhorando. E aquilo que tu falou do pai que abraçou o filho e beijou quando chegou, e foi isso que a gente fez e que a gente estava fazendo o tempo todo com ele, entendeu? Só que a gente teve que esperar o processo acontecer para chegar no ponto da melhora,
do entendimento de tudo isso que está acontecendo agora, que é a bonança, como se diz, né? Sim. Olha, é muito bom tudo isso que a gente está escutando, porque é o que aconteceu comigo há pouco tempo, está acontecendo ainda está acontecendo o processo, né? Ele Sim. quer ir para casa de João Pedro, ele disse, mãe, marca lá comigo, sabe, assim, voltou dizendo coisas que não falava mais há muito tempo. Então, só estou dando um testemunho, mas ao mesmo tempo falando sobre que o filho que sai, o filho pródigo que possa voltar também, não é só aquele que quer pegar os bens, é porque ficou doente ou porque pode ter acontecido várias coisas, né? Vários. Sim. Entendeu? Sim. Não, e nossa, é uma bênção ter teu testemunho, e esse é o caminho de todos nós, né? Isso aqui é uma Sim, metáfora, e essa metáfora dos bens que ele pede é todos os bens, né? É esse sim, bem moral, é esse bem de carinho, esse bem de afeto, né? Da relação como um todo. E o que tu está sim. trazendo para nós é exemplo vivo do que a gente Exemplo vivo. está refletindo aqui. A gente agradece muito por abrir isso, né, Eu que agradeço de estar escutando a isso, nosso estar respeito. passando por isso e estar entendendo tudo isso de um modo certo, tu entende? Assim, porque às vezes a gente se revolta também, a gente, pai e mãe ama o filho, mas tem momentos que às vezes, tu não quer saber porque tu faz isso, faz aquilo. Não, a gente sempre esteve ali com ele, entendeu? Sim, Mesmo que ele não estivesse com nós, mas a gente estava com ele. Mas, assim, é por Deus, porque a gente tem esse entendimento também, né? Porque sim, nem todo mundo tem, por isso que eu te falei no início ali. Quando tu tem esse entendimento, tu tem o amor no coração e tu sabe que tu precisa estar ali com aquela pessoa que é o teu filho, que Deus te confiou nessa vida, né? Para te sim, ajudar por algum motivo que ele veio, que a gente sabe, que nem eu falei para ele ontem, tu é meu filho, mas tu veio com a tua bagagem, né? De outras vidas, mas primeiro, que nem uma coisa que eu ouvi, que a gente diz, ai, por que isso com meu filho, meu filho? Ele, antes de ser meu filho, ele é filho de Deus, entendeu? exatamente. É E muito esse é o isso. desafio. Porque E ele é esse é meu filho nessa vida, eu disse para ele, tu é meu filho nessa vida, a gente veio com compromisso nessa vida para um ajudar o outro, né? É muito, muito obrigado. bom, foi muito boa tudo isso que tu falou, muito obrigada, tá? Vou deixar outros falarem agora, porque senão é só eu que fico falando. Muito Obrigada, obrigado. Juliana. Obrigado. Cléia, pode falar, por favor. Tudo bom? É, no dia do brechó, né, eu faço a palestra e a palestra também culminou a esse sentimento, né? Não com as palavras desse testemunho do filho pródigo, né? Mas como sentimento. Eu trouxe realmente a essa conexão que a gente precisa fazer, né? A essa nossa ancestralidade, né? Quando a gente faz, nós no Ocidente a gente não tem, né? E o Oriente tem muito isso. Sim, E eu trouxe esse exemplo de a gente conectar a ancestralidade, a tu cultuar os teus ancestrais, é te cultuar, né? Cultuar a ti mesmo, que tu, nessa ancestralidade, tu fez esse papel de pai, tu fez esse papel de vô, tu fez esse papel de filho, né? Tu fez esse papel de hierárquico, de patriarca, né? De matriarca. Então, eu trouxe isso da gente, né? Fazer essa conexão, não hoje presente somente como eu aqui me encontro, mas o que está dentro de mim, porque hoje eu sou ignorante em algumas coisas, né? Mas eu tenho muito conhecimento, né? Guardado dentro de mim. E essa conexão com a nossa ancestralidade, quando a gente começa a retomar isso, a gente começa a abrir essas portas do conhecimento, né? Que vai nos trazer essa sabedoria, né? E esse filho pródigo, né? Eu vejo, né, o quebrar a regra, né? Mas uma regra que está escrita, uma regra que está falada, né? Seja ela falada, seja ela escrita, né? E há muitos anos não tinha a palavra, né, escrita, mas tinha
a fala, as condutas, né, que eram seguidas. Então, esse filho pródigo, ele se desconecta disso que está apresentado para ele vivenciar o sentir. Porque muitas vezes, né, na maioria das vezes, nós, como ainda, né, na escola materiais, muito mais materiais do que espirituais, a gente se apega ao que está escrito, ao que está regrado, né? Porque, claro, na nossa ignorância, isso nos dá o norte, mas a gente esquece de sentir, né? Então, esse filho pródigo também é um exemplo de tu abrir o teu coração para sentir, né? E despegar e botar fora os bens do pai foi o processo dele desfazer esse segmento que era continuar ao apego material, como o filho mais velho estava fazendo, seguir aquele mesmo caminho, sem que tu acaba perdendo a identidade, né? Então ele foi vivenciar a identidade dele, sentir a identidade dele, né? E, claro, ele, com certeza, dentro do caminho dele espiritual, teve a consciência de se conectar a essa essência que é a ancestralidade nossa. E esse pai é representado, e no nosso caso, se a gente for ampliar muito mais, né, é Deus, né? Então, Deus é a nossa representação, né? Então, aonde a gente quer chegar, né? Então, acho que eu faço, e olha como a gente está conectado, né, Juliana? Eu trouxe esse texto, né, para justamente a gente começar a abrir o nosso coração a nos identificar em todas essas posições. Hoje, eu vivencio, né, como tu falou ali, a questão de perda do pai e da mãe, eu vivencio hoje esse momento. Perder essa identidade, né? Perdi minha mãe, meu pai está doente, então eu estou num processo de é incrível, tu falou exatamente isso, gente, chega a ser um vazio, porque é uma referência. Mas eles são minha ancestralidade, independente de fisicamente não estarem aqui, eles são a minha ancestralidade, né? E é neles que eu estou buscando tudo isso que a gente passou, né? E eles passaram com suas famílias, que é o meu aprendizado daqui por diante, é o que vai, a minha bagagem, né? Aqui nesse momento, né? Perfeito, perfeito, né? E é incrível como a gente não imagina, mas que mesmo com a idade mais avançada, a gente pode se sentir órfão, né? Mesmo sendo pais. Então, e esse é o sentimento em relação ao próprio Pai, ao nosso Deus maior. Se nós nos desvincularmos e acharmos que essa relação cessa ou que há um afastamento, a gente vai se achar órfão. Mas quando a gente se reconecta com a ancestralidade, com tudo que há de bem nessa relação e que nos nutriu, a gente começa a dinamizar e entender, né, ressignificar e ver que a gente não é órfão, né? A gente está órfão pela condição material, mas esse caminho de sentimento, como tu muito bem trouxe, que é o que nos reconecta com os nossos pais que foram aqui no plano físico, e é somente através do sentimento que a gente se reconecta com o nosso pai. É quando a gente chega no fundo do poço, não precisa, né? Mas geralmente quando a gente chega em situações mais limites, em que a emoção e o sentimento começa a se conectar com o nosso entendimento das coisas e com a nossa razão, né? E por isso, de uma maneira muito magnífica, o Espiritismo traz a fé raciocinada, que é o conhecimento impregnado do sentimento, é onde a gente começa o caminho de reconexão com Deus, que não tem nada a ver com religiosidade, mas a religiosidade pode nos permitir essa conexão por meio do sentimento, se nós estivermos abertos para isso. Então, eu fico muito feliz de tu ter reforçado esse aspecto do sentimento, porque ele é, sim, o ponto central dessa busca do Deus por nós, né? E até para completar, Juliana, exatamente como a Paula hoje, eu trouxe assim para todos, né, ali que estavam na palestra, esperando o passe, que a gente tem que buscar o conhecimento, né? Isso é o que nos faz crescer, porque, né, como digo, hoje nós estamos ignorantes em algumas coisas, mas sábios
né, em outras vidas que já vivenciamos isso, né, lá guardados. Então, eu disse, então, leem, busquem a leitura, né, o espiritismo tem tantas literaturas para a gente crescer naquilo que a gente se sente necessitado em aprender, mas não se prendam nas palavras, Perfeito. sintam o texto, né, que esse é o nosso crescimento, porque o sentimento é o que nos, né, é o que conecta o coração. A gente fica muito aqui na razão, né, e aí a gente vê a Torá, né, como ela é lida e como os fariseus faziam, né, é a palavra estava assim, a palavra aqui nesse contexto, ela é de, né, e segue regramente aquilo ali, né, todo dia lendo e estudando aquelas palavras, né. Então isso, a gente tem que trazer o sentimento. Então, eu vou ler um texto do mesmo livro que o Juliano está lendo e o sentimento vai ser completamente diferente. Então, se coloquem no sentir das palavras, porque as palavras, elas são sentimentos, são energias, e a gente precisa se conectar com isso, não com o que o texto, não estou entendendo o que o texto está dizendo, sente o texto, né? É essa busca de consciência que a gente tem que trazer agora para esse novo momento do Evangelho, que é essa era do aquário aí, né, tão regida em amor, né? Sim. Não mais tão material como a gente necessitava, como eu disse, a gente necessitava do material, a gente precisava construir, a gente precisava evoluir, né, nessa terra, né, criando possibilidades tecnológicas, tudo, a gente precisava disso. Conseguimos, agora a gente precisa fazer o caminho do crescer, né, em sentimento, né. Perfeito. Transcender tudo isso. Muito E obrigado, Cléia. Obrigado por essa reflexão. Alguém mais quer compartilhar conosco do que refletiu sobre, ou quer trazer um elemento diferente, quer discordar também, a gente pode conversar sobre tudo aqui. Acho que é um fórum muito aberto para a gente refletir em conjunto mesmo. E por isso eu fiz questão da gente começar a não apresentar mais tanto material escrito na tela aqui, justamente para que a gente não se apegue ao texto, se apegue ao que por meio de nós vem de inspiração ou de reflexão e que a gente possa compartilhar mesmo, né? Fica eu até, aberto. tá, eu sou das exatas, né? Então, para mim, tudo é números, números, números. Sim. Texto é ler o texto, né? Fazer resumo do texto, e comecei o espiritismo assim, né? Lendo André Luiz, fazendo resumo como se fosse um cálculo, e Violetas na Janela, e o Evangelho, e entrei na casa de João Pedro, né, em 2008, e aí eu comecei a aprender a sentir, porque Sim. na hora do trabalho mediúnico não tem palavras, é só Não. sentir, né? É só sentir, praticar, né? Receber toda aquela energia e conexão que se estabelece ali para um bem comum, um bem voluntariado, né? Para a gente atender a nós e aqueles que estão ali, né? Que vieram buscar auxílio. Cresci muito mais do que os textos que eu lia e buscava, né? Então, foi se permitir a sentir, né? Exato. A gente começa a voltar para os livros de uma maneira diferente, né? Aí tu começa a olhar, às vezes eu tenho ficado, sei lá, um mês num parágrafo, às vezes. Às vezes uma frase do André Luiz, eu já tenho uma frase, né, a morte é o jogo escuro das ilusões, né? Isso aí para mim é uma reflexão para a vida, é uma das primeiras frases da introdução do nosso lar. E a gente começa a voltar para esse básico, né? Ler primeira pergunta, a primeira resposta do Livro dos Espíritos, no que é Deus. Pode ficar a vida inteira refletindo sobre isso, estudando e sentindo isso. E o que a gente está fazendo agora é isso também. É sentindo ele e compreendendo que é muito mais do que a gente acordar todos os dias, ir para o trabalho, se alimentar, fazer as nossas necessidades em todos os níveis, né? Voltar para casa, dormir, fazer todo o processo, ou seja, é muito mais do que a nossa rotina material. É uma rotina de conexão com algo que a gente está aprendendo a lidar, e é a nossa essência. E essa essência ainda é um mistério para nós, né?
É um mistério que o Espiritismo, em grande parte, vem nos revelando, né, com a sua grande chave de explicação, e todas as demais literaturas aí coadjuvantes, mas ainda é um grande mistério essa conexão com o Pai. Tá? Tem limites que a gente não consegue ultrapassar. Mas só o que a gente tem hoje, né, como diz também o André Luiz, com uma semana de evangelho, né, ele diz no Agenda Cristã, com uma semana de evangelho, qualquer cristão já sabe o que tem que fazer. Uma semana, o amar ao próximo como a ti mesmo, e mais, e tentar amar também como ele nos amou. Isso aí é onde encerra as leis e os profetas, ou seja, é tudo o que a gente precisa, mas ao mesmo tempo tem um caminho, tem um tempo para que isso aconteça, e nessa troca que a gente vem fazendo aqui, a gente também passa a compreender a importância desse tempo, da compreensão dos nossos limites, que sim, nós somos limitados momentaneamente, mas ilimitados como filho de Deus, né? E que a gente precisa encontrar esse caminho de reconexão com ele para entrar nessa reconexão ilimitada ou nessa abundância infinita, né? Que é o que Jesus vem nos apresentar como guia e modelo, e que a gente ainda tem aí uma caminhada muito longa, né? Mas é esses primeiros passinhos, ou essas primeiras engatinhadas que a gente está tentando dar aqui em conjunto, isso é muito importante. Quanto mais a gente fizer isso em conjunto, mais forte nós vamos ficar e mais apropriados desse sentimento, dessa conexão será, né? Alguém mais aí? Eu estou pressentindo que tem mais gente querendo falar. Eu, olha, bom, tudo que a Rosa falou, a gente está passando junto, né? E cabe bem essa história de hoje aí. Mas o que eu ia dizer? Nós estamos aqui por um objetivo, aprender, né? Sempre aprender e evoluir. E como nós já estamos aqui nessa posição que nós estamos, o que nós já aprendemos em outras encarnações, né? Para nós estar aqui onde nós estamos nesse exato momento, né? E nós já aprendemos bastante coisa. Devemos ter o quê? Não tem nem ideia de quantas encarnações a gente já teve para chegar aqui onde nós estamos. Porque a gente aprende um pouquinho cada vez, né? Imagina só, dura 80 anos e aprende uma palavra, né? Como tu diz aí que tem uma palavra, que é Deus. Tu vai até angelical lá, tu vai dizer que é Deus. Então, que é uma coisa infinita, né? Nesse momento, assim, a gente procura saber quem é Deus. Por o que eu vejo Deus? Tudo, né? Deus, nós, né? Os animais, as florestas, tudo que é coisa que a gente vê, ele está ali, né? Sim. Ele está ali, porque o mar, assim, aquela coisa deslumbrante que tu olha, umas flores, né? Então, tudo isso é Deus, né? E é só por aí que a gente vai aprender tudo, né? Que a gente é nessa direção assim que a gente tá, né? E para nós estar aqui pensando tudo isso é porque nós já temos uma bagagemzinha assim, nem que seja um pouquinho dentro da mochila assim, mas nós já temos alguma coisa, né? Temos. Sempre aprendendo, sempre aprendendo, sempre aprendendo, né? Vamos voltar em outras vidas, daqui a pouco a gente já vai embora. E nem a Cleia está falando, eu já me sinto nessa parte assim, porque é só eu que está restando, né? Da parte da minha família, eu e minha irmã e o meu tio, o resto já foi todo mundo embora. Então, é uma vida, né? Daqui a pouco eu vou embora, vou voltar lá pequenininho de novo e vou começar tudo de novo. E assim nós vamos indo, né? Sempre com Deus no nosso caminho, né? Deus, Jesus, né? Os nossos amigos, né? Que a gente está sempre recorrendo para eles, né? Para nos ajudar. Aquele que está sempre do nosso lado aqui, oh, meu, me dá uma mão aí que eu estou meio atrapalhado aqui, né? E ele está sempre ali disposto a te dar uma força, né? Sempre. E nossa vida, e aprendendo. Eu sou um, né? Que eu estou aprendendo agora, depois que eu
me conectei de novo, porque eu também estava meio perdido também, né? Sim. Então, e a gente vai indo. Tudo, sempre aprendendo alguma coisinha, né? Sim, sempre. Aprendendo um pouco no outro, sempre. Obrigado, Vitor. Muito obrigado. Obrigado, eu que agradeço. Eu que agradeço, está tudo muito maravilhoso. E também outra coisa, isso proporciona uma calma para a gente, né? A Sim. gente aprender, proporciona como é que eu vou dizer, uma sabedoria, assim, saber que nós estamos aqui por um propósito, né? Sim. Para a nossa vida, para a nossa eternidade, para tudo. Então é isso aí. Obrigado. Muito obrigado. Obrigado. Ia falar, Cléia? Pode falar. E também, falando, né, a reflexão do filho, né, mais velho, essa decepção dele, né, esse comportamento dele, né, rebeldio, né, que é um comportamento, acho que Jesus tenta nos mostrar, quando a gente se desconecta, né, do sentir, porque quando tu te atém muito à regra, né, e quando tu te atém a não questionar, né, que o que eu digo sempre, a regra necessária é ela que nos civiliza, né, ela que nos deixa, assim, né, organizados, né, como coletivo, mas sempre, né, precisamos sentir, conectar, né, estabelecer conexão com essas regras, né, para elas fazerem sentido, né, em nós. Mas se cegamente, e aí vem o automatismo, como tu disse, né, Juliano, quando algo sai fora, vem a frustração, né? Vem a frustração, vem a rebeldia, como aconteceu com o filho que se permitiu a sair, né? Ele veio buscando uma frustração que ele estava encontrando, porque aquelas regras não faziam sentido para ele, e ele se permite a sentir, né? Enquanto o outro não, o outro, né, seguiu achando na sua reflexão, né, dentro da verdade dele ele estava correto, né, seguiu o que é o caminho que todos iam e vão seguir e seguem até hoje, né, mas ao mesmo tempo ele se sente frustrado porque um pai foi muito acima das regras, né, ele se elevou acima de tudo que estava escrito, né, e só sentiu amor, né, em entregar para aquele filho que estava retornando com tanta bagagem de aprendizado, né, de ter ido até ali a fome, que como tu disse, das nossas necessidades, né, mais, fortes, assim, né, sentir fome é uma coisa que todos nós, que eu digo, a gente é ignorante hoje, se a gente não sentiu, mas um dia a gente sentiu com certeza, em toda Sim. essa jornada que a gente tem espiritual, né. Então lá dentro da nossa propriedade, ancestral tem esse sentimento, né. Sim. E então também ver essa parte desse filho mais velho, né, Sim. preso, e ser frustrado e ter a rebeldia por estar preso a essas regras, né. Perfeito, perfeito. E aqui tu puxou, para mim, o personagem central dessa parábola, né? Que é o pai. E que lição de humildade esse pai nos dá, né? Que esse pai, ele não prende nenhum dos filhos. Vocês perceberam isso? Esse amor que não prende. É um amor que, obviamente, está numa maturidade que a gente ainda não atingiu, mas esse amor que o Paulo de Tarso nos fala lá na carta aos Coríntios, né? É um amor que ele respeita o livre-arbítrio. E isso é importante a gente ter consciência do livre-arbítrio, tanto do filho que quer seguir as regras, mas está do lado e vai ter o momento dele de cair em si, daquele que se rebelou e vai sair e vai voltar, porque ele sabe que tem um caminho de ida e volta, né? Então ele ama independente de. E esse também é um outro aspecto que aqui a gente poderia fazer um estudo somente sobre isso, né? Mas acho que é importante também deixar bem claro que esse personagem central que corre atrás do filho, né? Mesmo não precisando fazer isso, ele corre atrás do filho e fica com uma alegria transbordante
para que ele possa receber esse filho. E ele é de uma humildade que faz a gente refletir o quanto a gente precisa recondicionar alguns dos nossos comportamentos, né? Eu acho que isso é fundamental. Mas eu acho que é isso, minha gente. A gente está encaminhando para o final aqui. Se Oi, alguém... Juliano. Oi? Fala. Só um pouquinho, só uma coisinha. Aquilo que tu falou ali, que eu estava vendo, escutando a Cleia também, e tem uns contextinhos só. É o amor, né? O amor foi uma coisa muito importante aí. E a humildade, que nem tu falou. Entrou o amor com a humildade, porque não adiantava só ter o amor e não ter a humildade, porque ele não iria agir daquele modo se ele não tivesse humildade e botasse o amor na frente de tudo, tu entende? Eu acho Perfeito. que foi assim, porque é isso que eu senti também. Como eu te falei que eu estou passando por isso, e eu senti isso, entende? O amor é importante porque é tão bom e é tão importante pra gente quando tu tá resgatando o filho para o caminho novamente, tu entende? É muito importante isso. Então tu fica tão feliz, não que tu não tá dando valor para os outros que estão do teu lado, que estão seguindo o caminho. Não é isso. Tu entende? Porque Uhum. pai e mãe ama todos iguais, né? E às vezes os outros que estão ao redor, porque ficam naquele contexto, né? Porque o fulano está fazendo isso e faz que tem que largar de mão porque tem que fazer, porque tem que acontecer, né? Mas a nossa consciência de pai, de mãe, e o amor que nós temos por todos os filhos iguais, não deixa a gente fazer aquilo que está todo mundo te falando, faz isso, faz aquilo, sabe? Tu vai fazer aquilo que está na tua consciência e o teu sentimento, né? Que eu fico pensando assim, Deus nos dá toda a oportunidade, nos perdoa por qualquer coisa que nós fizemos, né? Ele nos dá a oportunidade de resgatar e de melhorar e de fazer o tempo todo, né? A pressa é nossa, né? De melhorar. Ele nos dá o tempo todo. E nós, que estamos aqui, que temos várias bagagens, não devemos julgar os outros, entendeu? O julgamento a gente tem porque, eu não faço aquilo, então tu vai julgar aquela pessoa. Mas tu não sabe se tu já fez aquilo em outra vida, não fez nessa, mas pode ter feito em outra vida até pior, e a gente está aqui julgando as pessoas, né? Então, essa outra parte também que eu queria te colocar, que é o perdão, né? O perdão é muito importante e o julgamento, não julgar as pessoas, sabe? Isso é uma coisa que eu aprendi muito, né, nos tempos para cá, porque qualquer pessoa, qualquer problema que a pessoa está passando, é o contexto dela, é a história dela, é a vivência dela, ela que está no contexto da vida dela, no aprendizado daquela vida, né? Que nem eu, que nem qualquer outra pessoa. Eu entendo assim, né? Era Perfeito. isso. Perfeito, muito bem colocado. Obrigada, Juliano, por tudo hoje. Que Obrigada a agradecer. todos. Nós que agradecemos esse testemunho. É isso, a humildade, sem humildade não tem como caminhar no caminho do amor. É verdade. Muito bem. Parabéns. Que Deus nos permita continuar caminhando, né, e nos manter, Crescendo. né, nesse caminho, e que a gente tenha cada vez mais sabedoria, consciência e caia cada vez mais em si para poder aí absorver essa luz que é constante, ela é diária, né? Essa misericórdia está derramando infinitamente sobre nós, ao redor de nós, e a gente precisa ativar as anteninhas, né? Ativar as anteninhas do bem para conectar com esse Pai amoroso aí. E a gente... Viu? Esse estudo de hoje foi exatamente o que está acontecendo com nós, né? Tudo Sim, isso que a Rosa falou. sim, Exatamente o que a Cléia falou, que tu falou, é exatamente isso aí que está acontecendo com nós. Nesse momento, assim, eu tenho os 3 filhos, e tem aquele que se diz que deu esse monte de problema, né? E ficou um monte de tempo a gente sofrendo por causa dele, né? sim, Que eles estão nosso filho agora, né? Nessa sim, encarnação, mas por algum motivo tem, né?
E isso aí é exatamente o que está acontecendo com nós. Parece que vocês estão falando para nós o que está acontecendo. Né? E agora está tendo. Né, Vitor? E agora ele voltou, está tendo esse resgate todo, né? Assim, daquele, e ele vem com aquele monte de bagagem, assim, também, né? Dele ter saído para esse outro caminho, assim, né? Que Sim, todos nós podemos fazer a mesma coisa, né? com certeza. Mas foi muito boa aula, até a gente fica até mais forte. Com certeza. Dá mais força para a gente. Nós agradecemos esse testemunho de coração. Mais, mas é exatamente o que está nos acontecendo. A gente está um do ladinho do outro aqui, mas é isso aí mesmo. Não tem... Até fico meio emocionado, né? Mas é isso aí. Muito obrigado por tudo. Muito obrigado. Obrigado pela humildade de vocês contribuírem e trazerem isso para nós, né? Porque também não é... Tem que ter humildade para trazer isso. E a gente, muito obrigado por esse momento aí de conexão entre os nossos corações. Agradeço, um ótimo final de semana e que a gente possa se encontrar aqui no próximo estudo, tá bem? Fiquem com Deus. Um beijo. Obrigado, Beijo no coração de vocês. Obrigado. Um abraço a todos. Tchau, tchau. Tchau.